Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sexta-feira, 26ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versos 13 a 16. Hoje, a igreja celebra o dia de São Jerônimo. Ele foi um homem de grande cultura do século III e IV. Era doutor nas Sagradas Escrituras, teólogo, escritor, filósofo e historiador. Foi ele quem traduziu a Bíblia pela primeira vez do hebraico e grego para o latim, a língua falada pelo povo naquele período. Sua tradução foi chamada de Vulgata, ou seja, popular. Uma linguagem a qual todo o povo lucrou a possibilidade de ter acesso. Interessante perceber o quanto Deus se preocupa com todas as pessoas, não importa quem seja. Por este talento de São Jerônimo, Deus concedeu que todas as pessoas pudessem ter alcance ao que ele revelou pela sua palavra em todo o tempo da história. Na liturgia de hoje, o enfoque bíblico a ser considerado, entre alguns detalhes, refere-se ao perfeitíssimo conhecimento de Deus, algo que está em plena consonância com a vida e o grande talento de São Jerônimo. E partindo do salmo de hoje, o qual faz referência à sapiência divina, sugere-nos fazer refletir seriamente acerca de nossa existência e do perfeitíssimo conhecimento de Deus. O salmo indica que tudo Deus conhece, até mesmo as profundezas de todos os pensamentos humanos, o que realmente deixa-nos às claras que Deus é o autor de todas as coisas criadas e incriadas. Somente quem cria ou inventa pode conhecer a sua própria criação ou invenção. Digo invenção no caso de várias pessoas terem sido dotadas de inteligência intelectual e assim muitas delas foram reconhecidas em longo tempo da história a respeito de inúmeras descobertas científicas, seja dentro de uma perspectiva terrestre, marítima, espacial ou afins. Mesmo assim, notamos que o conhecimento do ser humano tem os seus limites, dado que somente conhece tudo quem criou tudo. Cada ser humano conhece muito bem aquilo que inventou. Quem descobriu uma nova estrela, dá o nome a ela. Quem inventou o telefone, deu o nome a ele. Quem inventou o avião, deu o nome a ele. E assim por diante. Isto significa que cada uma dessas pessoas conhece muito bem as suas descobertas e invenções. Por esse ponto de vista, o salmista de hoje indica que quem criou o mundo e tudo o que nele existe foi Deus. E como o autor de cada invenção conhece a sua invenção, de fato, Deus conhece tudo o que ele criou, até mesmo os pensamentos mais profundos de todo ser humano. Nisto consiste que Deus conhece todos os talentos e virtudes de cada pessoa. Por isso, quando Deus dialoga com Jó na primeira leitura de hoje, quer deixar claro a Jó que ele é o autor de toda a criação. Sendo assim, Deus conhece cada uma das pessoas existentes em todo o orbe. Com efeito, dentro de uma visão religiosa, Deus quer que as suas criaturas se tornem pessoas amáveis e servidoras umas das outras, a fim de que todos tenham o mesmo acesso tanto aos bens terrenos como principalmente aos bens celestiais. E quando isto não acontece por causa da ruindade ou maldade de uns, Deus precisa reorientá-los, mesmo que seja com palavras duras, porém sempre com o objetivo de ajudar a repensar em certas atitudes equivocadas. É o caso das exortações de Jesus a certas cidades, no Evangelho de hoje, que diz que já receberam a visita dos profetas, dos discípulos
ou mesmo a visita do próprio Jesus. Dentro deste raciocínio, notamos que Deus quer que todos os homens conheçam a verdade e se salvem. Uma citação de 1 Timóteo 2,4. Para isto, Deus concedeu ao seu servo, São Jerônimo, a sabedoria de interpretar as Sagradas Escrituras. E hoje, graças ao nosso bom Deus, todas as pessoas podem ter acesso ao Deus unitrino, sobretudo aprendendo com as Sagradas Escrituras. Quer se aproximar cada vez mais de Deus? Aprenda com o que ele revelou nas Sagradas Escrituras. São Jerônimo diz assim: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E quem ignora as Escrituras, ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as Escrituras sagradas é ignorar a Cristo. Ora, aprenda a obter de Deus muitos bens espirituais para a sua vida a partir de uma união íntima com Jesus na Eucaristia e lendo a Sagrada Escritura diariamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.